tem consciência também que é algo assim, que demora, né? Sim. Então, assim, eu tento controlar a ansiedade, né? Mas hoje, o benefício da Júlia foi concedido, deu tudo certo. Gente, eu não tô acreditando. Assim, eu considero que foi rápido. Menina, você tá doido? Eu ainda conversei com uma mãe, ela me falou que o dela tá há quase 10 anos na justiça. Eu tenho muito que agradecer a vocês, porque desde o início, você sempre estava entrando em contato, dando satisfação de como estava o andamento. Então, assim, isso é muito importante. A gente, assim, sempre comenta entre mães, né? Algumas falam que às vezes coloca na mão de advogado e fica um tempão sem resposta, elas que tem que ir atrás, sabe? E eu até comento assim, nossa, que engraçado, aonde eu coloquei, né? Você sempre liga. E é uma coisa que, assim, a gente nunca teve contato frente a frente, foi tudo online. Foi online, foi tudo muito presente ao mesmo tempo, vocês foram muito presentes. Que ótimo. Então, eu agradeço muito a vocês e parabenizo a maneira de vocês trabalhar.